Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A pergunta que poderíamos fazer é essa: Jesus teria não considerado sua mãe? Essa pergunta poderia soar estranho, mas a partir de uma má interpretação da palavra de Deus, talvez alguém possa concluir isso. Repito, a partir de uma má interpretação da palavra de Deus. Mas vamos ler o texto do Evangelho deste domingo do tempo comum, 10º domingo do tempo comum. Diz assim, Marcos capítulo 3, versículo 32 a 35. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, após ouvir o trecho deste evangelho, nós nos perguntamos: Jesus de fato teria sido indiferente para com a sua mãe? Na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus no evangelho aproveita vários momentos para fazer uma catequese, nos momentos mais simples, como quando aquela viúva levou para o templo apenas aquilo que ela tinha e depositou no templo. Jesus percebe a oferta da viúva e aproveita aquele momento para falar que a maior oferta não é aquela que é dada a partir das sobras. Quando aquela mulher lava os pés de Jesus com perfume, enxuga os cabelos também, Jesus aproveita esse momento para falar que ela, diante de todos que estavam ali, inclusive estava sendo criticada, ela fez algo de suma importância, de entrega, se colocando aos pés de Jesus. Jesus fala em várias situações do Evangelho, a partir de eventos concretos nos quais ele estava, e ele aproveita para fazer uma catequese naquele momento. Lembremos aquela cena quando os mestres da lei e fariseus perguntaram para Jesus se era lícito pagar um imposto a César. O que Jesus diz? Ele pede, de uma forma bem catequética mesmo, simples, simbólica, que alguém mostre, não é, e diga qual inscrição tinha na moeda. E o que disseram? A inscrição de César. E Jesus logo responde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho a mesma situação. Jesus aproveita de um momento em que dizem que a sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Ele poderia ter dito simplesmente: pois bem, mande entrar, algo assim. O Evangelho não se atenta, não foca nessa questão. Mas Jesus aproveita para dar uma catequese. Ele pergunta: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ora, Jesus aproveita de um momento simples para trazer uma profunda catequese sobre fazer a vontade do Pai, a tal ponto de estar no patamar de seus familiares. Jesus coloca aquele que faz a sua vontade como um familiar seu. Ele desprezou Maria nesse momento?
aquilo que eu disse no início, a partir de uma má interpretação, sim, mas o Evangelho não fala isso. Porque quem no Evangelho fez tão bem a vontade do Pai, senão Maria? De várias pessoas que fizeram, é claro, quem tão bem no Evangelho fez a vontade do Pai, de Deus, senão Maria, depois de Jesus, é claro. Quando o anjo aparece para Maria, dizendo que ela seria a mãe do Salvador, o que ela diz? Seja feita conforme a vossa palavra. Eis aqui a escrava do Senhor. Ela se coloca na condição de escravo. O escravo nem tem vontade própria. E Maria se coloca nessa atitude. Se nós destrincharmos o Evangelho do início ao fim, não encontramos nenhuma parte Maria vacilando, Maria negando, Maria traindo, Maria pecando. Portanto, se interpretamos esse texto dentro do contexto do Evangelho da Palavra de Deus, sabemos que Jesus, longe de Jesus, está fazendo descaso de sua mãe. Porque sabemos que ela em sua simplicidade e humildade, nunca deixou de fazer a vontade do Pai. Jesus, que era Deus, sabia muito bem disso. Jesus nunca desprezou a sua mãe e no momento de sua morte, sabemos que no momento que a pessoa sabe que vai morrer, ela tem a oportunidade de dizer as últimas palavras, de se despedir das pessoas mais próximas, ela não vai perder tempo falando coisas que não têm sentido, porque ela sabe da sua brevidade. E o que Jesus diz na hora da sua morte? Ele não deixa sua mãe desprezada. Ele entrega não para qualquer um, mas para o discípulo amado. Filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. E diz o Evangelho que daquela hora em diante o discípulo a acolheu consigo. Portanto, respondendo à pergunta, Jesus fez descaso de Maria? Não, não fez. Se conhecêssemos bem a palavra de Deus, se sabemos quem foi Maria e olhássemos do início ao fim da palavra de Deus, não tem nenhum lugar, nem que Jesus fez descaso de Maria, nem que Maria fez descaso de Jesus e de Deus. Que beleza é a palavra de Deus. Peçamos ao Senhor, nesse dia, que nós possamos ter um entendimento, o dom do entendimento que vem do Espírito Santo, para compreendermos a palavra de Deus a partir do Espírito que a inspirou, e não a partir de nossos pensamentos, de ideias que alguém joga ao vento, mas a partir do Espírito da verdade que inspirou a palavra de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.